Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo anterior, se a gente for fazer uma recapitulação, eu contei o dia em que a Rede TV foi tirada do ar por 24 horas aqui em São Paulo, na TV aberta, porque permaneceu nas parabólicas, na TV a cabo e no restante do Brasil no ar, por causa das pegadinhas do João Kleber que incitavam a LGBTfobia. Pois é. Mas vocês sabiam que alguns anos antes, mais precisamente em 1998, o SBT também ficou fora do ar, mas por outros motivos? Pois é, eu vou contar essa história, porque essa história... Eu lembro que eu era nova na época. Eu era criança, eu tinha 10 anos só de idade, mas eu me recordo. O que foi que aconteceu? Em 1998, era ano de eleições presidenciais aqui no Brasil. Aliás, eram eleições para deputados, senadores, governadores e presidente nessa época. Gravem bem, esse ano, 1998. O Sistema Brasileiro de Televisão, mas mais conhecido como SBT, a emissora do senhor Silvio Santos, neste ano foi acusado não só uma vez, mas 3 vezes de favorecimento a um candidato político. Pois é. Na primeira ocasião, o SBT foi multado em 200 mil UFIRs. Aí vocês vão perguntar, o que é UFIR? Vai estar aparecendo aqui a qualquer momento na legenda o que significa UFIR. Isso, em valores corrigidos naquela época, seria algo em torno de 192 mil reais. Por que o SBT foi multado por causa disso? Primeiro, no programa da Hebe, teria ido ao ar algumas conversas entre a Hebe e seu então grande amigo Paulo Maluf, o que simbolizou, bem dizendo, uma espécie de favorecimento ao senhor Paulo Maluf. E mais ou menos, e também já no Domingo Legal, na época que era comandado por Gugu Liberato, um suposto favorecimento agora a outro candidato. O candidato ao governo de São Paulo e naquela época, então, governador do estado, Mário Covas. Pra quem não sabe, o Gugu, em 2002, participou de algumas propagandas do PSDB, nesse caso, só que ele participou de algumas propagandas do José Serra, e para senador naquele ano de 98, ele apareceu em propagandas do então jornalista e candidato a senador João Leite Neto. Mas vamos continuar a história. Só que a gota d'água que transbordou o copo aconteceu no dia 23 de setembro de 1998. O então estreante no SBT, o senhor Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, defendeu durante todo o programa um projeto do Paulo Maluf chamado Tolerância Zero. Para quem não sabe, em 1998 eu vou explicar. Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições presidenciais no primeiro turno. Houve segundo turno aqui no estado de São Paulo entre Paulo Maluf e Mário Covas. O que acontece? Por ter, nesse caso, o Ratinho durante todo o programa defendeu o Tolerância Zero, que fazia parte do plano de governo do Paulo Maluf, e isso foi ao ar. O que acontece? 48 horas antes das eleições, no dia 2 de outubro de 1998, durante
a exibição de um filme na tela de sucessos. Isso aconteceu às 22h40, mais precisamente. É possível ver uma tela azul. E durante todo o tempo que apareceu essa tela azul, os seguintes dizeres que eu vou ler aqui para vocês. Estamos fora do ar por decisão da Justiça Eleitoral em virtude da desobediência ao artigo 45, inciso 3º da Lei Eleitoral, Lei 9.504/97. Pois é, o SBT foi tirado do ar durante a exibição de um filme na tela de sucessos. O que acontece? Só foi tirada do ar aqui em São Paulo, porque nas parabólicas e nos outros estados a programação do SBT seguiu normalmente. Então você que tá aí, vamos supor, você que tava aí na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, assistiu a programação normal. Quem tava aqui em São Paulo só viu tela azul e o aviso. No dia seguinte, no dia 3 de outubro, às 18h20, o SBT volta ao ar durante a exibição do Festival de Desenhos. Pois é. O que aconteceu? Qual foi a moral da história disso tudo? Mário Covas foi reeleito no segundo turno para um segundo mandato como governador do estado de São Paulo. Porém, no dia 6 de março de 2001, vitimado por um câncer de bexiga aos 70 anos, o governador Mário Covas veio a falecer. E eu me recordo, na época do falecimento do Mário Covas, o que eu me lembro? Eu era estudante, eu estava na 6ª série nessa época, eu já tinha 12 para 13 anos. Aqui em São Paulo foi decretado luto oficial de 3 dias. No lugar dele, assumiu o seu vice, Geraldo Alckmin. Pois é, minha gente. Quem diria, Ratinho já tava dando problema desde antes para SBT. Só que dessa vez, Ratinho e Paulo Maluf juntos. Hoje todo mundo sabe o que aconteceu com o Paulo Maluf, né? Aliás, todo mundo tá acompanhando a situação política do Brasil atualmente. Situação essa que eu prefiro me abster para não ser atacada por defender um ou ser contra o outro. Eu prefiro me manter neutra. Se tem um assunto que eu vou evitar falar aqui no canal, vai ser política. Mas nesse caso, porque envolve uma parte da história da televisão brasileira. Pois é, SBT foi tirado do ar. Mas isso já tinha acontecido também com a Record. Só não me recordo como foi que aconteceu isso com a Record. Mas o SBT ficou fora do ar. E anos depois, a Rede TV passou pelo mesmo. Por motivo judicial devido a ataques LGBTfóbicos com as piadas do João Kleber. Pois é, gente, era isso. Relembrando esse momento da história da televisão brasileira. O dia em que o TRE ferrou com a SBT e foi bonito, porque olha, teve de pagar multa, ficou fora do ar. Hoje alguns dos envolvidos na história, como o Ratinho continua no ar. Paulo Maluf em prisão domiciliar. Mário Covas e Hebe já são falecidos. Gugu na Record, né? Pois é. Quem diria? Então, gente, um beijo pra todo mundo e